Ela fugia de um casamento que não escolheu. Ele apenas procurava pelo cachorro perdido entre os parreirais. Mas quando os olhos de Lorenzo encontraram Isabela sob a sombra das videiras naquela noite, nada seria como antes. O acaso se transformaria em paixão, em segredos, e na chance de reescrever a vida a dois. Nada acontece por acaso, e esta história vai provar isso, tocando fundo o seu coração. O ar frio e úmido da serra em Bento Gonçalves cortava o véu da noite. Isabela Oliveira corria entre as fileiras de parreirais, sentindo o coração bater tão alto que quase abafava os sons da noite. Botânica de formação e filha de uma família tradicional da cidade, tinha o olhar curioso de quem sempre buscou entender a vida nas plantas, mas agora corria não por pesquisa, e sim por liberdade. Fugira de um casamento arranjado que lhe roubava o ar, e o vestido leve que escolhera às pressas já estava amassado, com a barra se enroscando nas botas emprestadas que mal serviam para o terreno de terra batida. Zeca, o vira-lata caramelo mais atrevido da região, correu pelo campo aberto, sem se importar com o drama humano à sua volta. A língua para fora e o rabo abanando, ele parecia brincar de se perder, farejando cada canto, tropeçando nos galhos secos, como se aquela madrugada fosse um presente só dele. Mas para Lorenzo Mazzani, enólogo dedicado e herdeiro da vinícola Aurora, a cena não tinha nada de leve. Estava acostumado a cuidar das videiras como quem cuida da própria vida, e nada lhe escapava nas noites silenciosas da serra. Seguia com uma lanterna na mão, a voz grave chamando em meio ao escuro. "Zeca, vem aqui, moleque!" O som da voz ecoou pelos vinhedos, fazendo Isabela prender a respiração. Por um instante, ela acreditou que a tinham encontrado, que seu pai ou Caio Segantini já estavam ali, prontos para arrastá-la de volta. Apertou os olhos, tentando se esconder melhor entre os galhos das videiras, mas o som dos passos se aproximava. A luz da lanterna dançava no chão, cortando a escuridão. Zeca foi mais rápido que qualquer explicação. Farejou Isabela primeiro, correu até ela e, como se tivesse descoberto um tesouro, saltou contra suas pernas, sujando o vestido com as patas enlameadas. Isabela levou um susto, mas não teve coragem de afastá-lo. O cachorro a encarava com os olhos castanhos, como quem dizia que ela não precisava mais fugir. Lorenzo chegou logo em seguida, a lanterna iluminando a cena. Ele parou de repente, surpreso ao ver uma mulher no meio da plantação, segurando o próprio corpo como se tentasse se encolher diante da noite. A princípio, achou que fosse uma invasora qualquer, mas o olhar dela, ao mesmo tempo assustado e orgulhoso, o fez hesitar. Não era uma ladra, era algo diferente. "Você está perdida?" perguntou, sem esconder o tom firme, embora os olhos curiosos o traíssem. Isabela ergueu o queixo devagar, ofegante. "Eu só precisava sair de casa." A resposta saiu curta, como se tivesse medo de dar mais do que devia. O silêncio entre os dois foi pesado por alguns segundos. Só o vento entre as videiras e o farfalhar das folhas os envolviam. Lorenzo inclinou a cabeça, estudando-a. Estava diante de alguém que não parecia frágil, mas que carregava nos olhos uma mistura de exaustão e coragem. Ele não perguntou o que havia acontecido. Não ainda. Apenas estendeu a mão, sem pressa. "Você não vai conseguir ficar sozinha aqui no frio." "Vem comigo." Isabela hesitou. O instinto gritava para não confiar em ninguém, mas Zeca deitou aos pés dela, abanando o rabo como se desse o aval. Pela primeira vez naquela noite, ela soltou um meio sorriso nervoso. Talvez fosse tolice, talvez fosse destino, mas estendeu a mão para Lorenzo. Ele a ajudou a se levantar, e por um instante o toque dos dois foi mais demorado do que deveria. A pele fria dela encontrou o calor da mão firme dele, e ambos sentiram algo que não estavam preparados para nomear. Isabela desviou os olhos, tentando disfarçar o rubor que a noite não escondia totalmente. O caminho de volta até a casa parecia mais longo do que antes. Lorenzo caminhava alguns passos à frente, mas sempre olhando para trás, certificando-se de que ela vinha junto. Isabela observava os ombros largos dele,
o jeito seguro de quem conhecia cada palmo daquele solo. No fundo, sentiu que estava entrando em território desconhecido e não falava apenas das videiras. Quando chegaram ao portão de ferro que marcava a entrada da propriedade, Isabela parou, ainda incerta. O coração batia acelerado, mas não era mais só pelo medo da fuga. Era pelo que Lorenzo representava naquele instante, um desconhecido que, em vez de julgar, oferecia abrigo. E enquanto ele segurava o portão aberto, esperando que ela atravessasse, Isabela teve a estranha sensação de que não estava apenas entrando em uma casa, mas no início de uma história que mudaria sua vida para sempre. Dentro da casa principal, o ar tinha o calor suave da madeira antiga, misturado ao cheiro de ervas secas que Carmela costumava guardar em potes na cozinha. Carmela Mazzani, mãe de Lorenzo, era uma mulher de presença firme e olhar atento. Conhecida na cidade pelo temperamento justo, tinha o dom de observar cada detalhe em silêncio antes de soltar qualquer palavra. Quando Lorenzo entrou pela porta trazendo Isabela ao lado, Carmela não disfarçou a surpresa. Seus olhos passaram rapidamente da roupa amassada da moça para o rubor em suas bochechas, depois para a mão que ainda segurava a do filho. Não precisava de muitas perguntas para entender que havia algo além de um encontro casual nos vinhedos. Isabela baixou o olhar, sentindo-se por um instante fora do lugar. Mas logo o silêncio foi quebrado por Zeca, que correu até a cozinha como se fosse dono da casa, trazendo terra nas patas. Carmela suspirou fundo e apontou para ele com um meio sorriso cansado. Esse cachorro sempre sabe a hora de aparecer com novidade. Seus olhos voltaram para Isabela, agora com menos dureza, e pelo jeito, você é a novidade da vez. Lorenzo ajeitou os ombros, tentando suavizar o peso da apresentação. Mama, essa é a Isabela Oliveira. Ela estava precisando de um lugar seguro hoje. Carmela arqueou as sobrancelhas, o tom de voz carregando ironia leve. Lugar seguro? Nas minhas contas, isso geralmente significa que tem confusão vindo atrás. E sem dar tempo para a resposta, caminhou até o fogão acendendo a chama com naturalidade. Bom, seja lá quem você seja, vai sentar e tomar um mate comigo. Aqui ninguém fica de pé tremendo na cozinha. Isabela não sabia se ria ou agradecia. Lorenzo apenas inclinou a cabeça, como se dissesse sem palavras que a mãe era assim mesmo, firme, direta, mas acolhedora quando percebia a verdade nos olhos de alguém. Isabela aceitou o convite, sentando-se à mesa de madeira. Enquanto Carmela preparava a cuia, Isabela observava os detalhes do ambiente. Prateleiras repletas de potes, panelas penduradas, toalhas bordadas à mão. Era uma cozinha que carregava história, onde cada objeto parecia contar um pedaço de vida. Pela primeira vez naquela noite, ela respirou fundo sem sentir medo imediato. Carmela voltou com a cuia fumegante, entregando-a a Isabela sem cerimônia. Cuidado, filha, que aqui a gente não dá tempo para esfriar. E então completou, com um brilho cúmplice nos olhos. Se esse cachorro gostou de você, deve ser gente boa. Ele não erra. Lorenzo sorriu de canto, escondendo o orgulho de ver a mãe já se abrindo, mesmo que de forma indireta. Isabela bebeu um gole tímido, sentindo o calor se espalhar pelo corpo. E naquele gesto simples de partilhar a cuia, algo dentro dela relaxou. Mas a sensação de acolhimento foi logo atravessada por uma lembrança amarga. As palavras do pai ecoaram na memória. É seu dever, Isabela. O casamento com Caio Segantini garante o futuro da família. O nome, só de pensar, fez seu estômago revirar. Carmela percebeu a mudança súbita no semblante da moça, mas não pressionou. Limitou-se a encostar a mão sobre a dela com suavidade. Quem chega de repente sempre traz uma história, e toda história tem o direito de ser contada na hora certa. Isabela engoliu em seco, agradecendo o gesto silencioso. Lorenzo, por sua vez, se manteve em pé ao lado da mesa, observando as duas com a sensação clara de que algo maior do que ele podia compreender estava se desenhando ali.
A madrugada parecia mais calma dentro daquela cozinha, mas Isabela sabia que lá fora, na casa de seus pais, seu nome já deveria estar na boca de todos. E Caio, o homem a quem tentavam empurrá-la, não ficaria parado. E enquanto Lorenzo fechava as janelas, protegendo a casa do vento frio, Isabela percebeu que havia encontrado um refúgio, mas no fundo sabia que aquela trégua seria apenas o início de uma batalha muito maior. A madrugada avançava silenciosa, e o estalo do fogo na lareira era o único som preenchendo a sala. Isabela estava sentada no sofá de couro gasto, as mãos entrelaçadas no colo, como se segurasse a si mesma para não desmoronar. Lorenzo permanecia em pé, apoiado na lateral da estante, observando-a com calma, sem pressionar. Ele sabia reconhecer quando alguém precisava falar e, mais ainda, quando não adiantava forçar nenhuma resposta. Isabela respirou fundo, encarando a chama que dançava no braseiro. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, correndo no meio dos parreirais, como se estivesse fugindo de um crime. Lorenzo deu de ombros, um meio sorriso discreto quebrando a seriedade do rosto. Eu não costumo julgar quem o Zeca escolhe. Ele é melhor em reconhecer caráter do que eu. A frase arrancou de Isabela um sorriso curto, quase um suspiro, mas logo a expressão se desfez. Ela levantou o olhar, deixando escapar a verdade em partes. Meu pai, Álvaro, acha que pode decidir tudo por mim. Minha mãe, Helena. Ela se cala, mas sei que sofre também. E agora eles querem que eu me case com Caio Segantini. Ao ouvir o nome, Lorenzo franziu o senho. A família Segantini era conhecida na cidade, e não exatamente pela generosidade. Ele cruzou os braços, atento. E você não quis? Eu não consegui. Isabela corrigiu com firmeza. Eu não sou mercadoria, Lorenzo. Não vou ser moeda de troca de empresa nenhuma. O silêncio voltou a pesar, mas dessa vez carregado de um respeito diferente. Lorenzo aproximou-se devagar, como quem não queria romper a confiança recém-nascida. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para que o calor de um corpo chegasse ao outro. Ele falou baixo, quase como um pacto. Você fez certo em sair. Nenhum contrato vale a sua paz. Isabela desviou o olhar, sentindo a garganta arder. A lembrança do rosto de Caio, sempre com aquele sorriso confiante, invadiu sua mente. A forma como ele falava, como se já fosse dono dela, ainda ecoava. Apertou os dedos no colo, tentando afastar o peso. Lorenzo notou o gesto e, sem pensar muito, tocou de leve a mão dela. Foi um contato simples, mas o suficiente para Isabela estremecer. Não era posse, não era pressão. Era apoio. E por um instante, ela deixou que seus olhos se encontrassem com os dele. Havia algo diferente em Lorenzo. Ele não parecia querer respostas imediatas, nem soluções mágicas. Apenas estava ali, inteiro, como quem sabia que a vida era feita de espera e paciência. E foi nesse olhar, firme e ao mesmo tempo acolhedor, que Isabela encontrou um espaço para respirar. Ela soltou um riso nervoso, como se tentasse quebrar a tensão. Se minha mãe me visse agora, sentada no sofá de um homem que conheci esta noite, acho que teria um desmaio. Lorenzo arqueou a sobrancelha, provocando com leve humor. Então ainda bem que não chamei para brindar com vinho. Ia ser o fim. Os dois riram baixo, mas a risada logo cedeu lugar ao silêncio carregado de algo novo, algo que não tinha nome ainda. Isabela percebeu o corpo inclinado dele, sentiu o calor da mão que ainda repousava próxima à sua, e pela primeira vez naquela noite, o frio não parecia tão cruel. E embora tentasse se convencer de que aquela era apenas uma pausa, no fundo Isabela sabia. Sua história acabava de ganhar um novo rumo, e Caio Segantini não aceitaria ficar como figurante nessa trama, e a perseguição não iria acabar fácil. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido entre as montanhas da Serra Gaúcha, iluminando os parreirais ainda cobertos pelo orvalho.
Isabela caminhava devagar ao lado de Lorenzo, observando as fileiras de uvas que se estendiam como corredores infinitos. Havia algo de mágico naquela paisagem. As cores vivas, o cheiro fresco das folhas úmidas, a sensação de que aquele lugar guardava histórias muito antes dela chegar. Zeca corria à frente, mergulhando o focinho entre os galhos, orgulhoso como se fosse guia oficial da visita. Ele sempre foi assim? Isabela perguntou rindo quando o cachorro voltou com um cacho de uvas meio mastigado. Lorenzo riu junto, balançando a cabeça. Zeca acha que é dono da propriedade. Eu só pago as contas. O comentário fez Isabela soltar uma gargalhada leve, e Lorenzo se pegou observando o jeito como ela inclinava a cabeça para trás quando ria. Não havia nada ensaiado ali, nenhuma formalidade. Era genuíno, e isso o desarmava de um jeito perigoso. Eles pararam diante de uma fileira mais jovem de videiras, onde Lorenzo se agachou para mostrar os brotos. Ele falava com paixão, explicando o cuidado que exigiam, e Isabela o ouvia com a atenção de quem enxergava mais do que plantas. Via nele um homem conectado ao que amava. Aproximou-se, ajoelhando ao lado dele, o ombro quase tocando o dele. Você fala das videiras como se fossem filhos, disse ela sorrindo. E você não? Lorenzo ergueu o olhar, provocando. Aposto que já deu nome a cada planta que estudou. Isabela mordeu o lábio, tentando disfarçar a risada. Talvez, mas não vou admitir. O silêncio breve que seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, havia uma energia diferente entre eles, uma espécie de tensão doce que pairava no ar. Isabela percebeu a proximidade, a respiração mais lenta de Lorenzo, e desviou os olhos para o chão antes que o instante se alongasse demais. Zeca, como sempre, interrompeu o clima, latindo alto ao ver um pássaro levantar voo. Isabela riu de novo, agradecida pela quebra, e Lorenzo apenas balançou a cabeça. Esse cachorro tem timing melhor do que muita gente. Isabela limpou as mãos na barra do vestido, ainda sorrindo, mas dentro de si algo novo se agitava. Estava confortável ali, mais do que deveria em tão pouco tempo, e isso a assustava quase tanto quanto a atraía. Ela pensou em Rafaela, sua amiga mais próxima, e em como gostaria de dividir aquela cena com ela, contar que havia conhecido alguém que a fazia rir sem esforço. Mas logo engoliu a ideia. Ainda era cedo demais, ainda havia riscos demais. Enquanto caminhavam de volta, Lorenzo abriu o portão de uma das áreas de cultivo e esperou que Isabela passasse primeiro. O gesto simples, quase automático, fez com que ela sentisse um calor inesperado subir pelo rosto. Às vezes, o cavalheirismo mais despretensioso dizia mais do que qualquer discurso. E naquele instante, enquanto Zeca corria à frente como se anunciasse um futuro promissor, Isabela teve certeza de que algo dentro dela começava a mudar, mesmo que o mundo ainda estivesse pronto para cobrar a conta. No dia seguinte, a manhã clareou límpida com o canto dos pássaros misturado ao farfalhar das folhas nos parreirais. Isabela caminhava ao lado de Lorenzo, desta vez sem a urgência da noite anterior. Carregava uma prancheta improvisada com algumas anotações, como se quisesse registrar cada detalhe do que via. O olhar dela brilhava diante das videiras, mas não só pela beleza. Havia ali a curiosidade técnica de uma botânica que enxergava possibilidades escondidas em cada ramo. "Sabe o que reparei?" disse ela, parando diante de uma fileira. "Vocês poderiam integrar espécies nativas ao cultivo, criando um tipo de proteção natural contra pragas. É mais resistente, mais sustentável." Lorenzo ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Nunca ouvi ninguém daqui falar disso." "Pois é." Isabela sorriu, animada. "A maioria dos viticultores insiste em seguir padrões europeus, mas esquecem que o Brasil tem sua própria força." Ele a olhou de lado, admirando o entusiasmo. Não era só uma mulher bonita correndo pelos parreirais, era alguém que entendia de verdade, alguém que via mais longe. Por um instante, Lorenzo se pegou em silêncio, não pela ideia, mas pelo efeito que aquela paixão despertava nele. Carmela surgiu alguns minutos depois, trazendo uma cesta de frutas e observando de longe.
Encostou-se em um dos mourões da cerca, assistindo à cena com a paciência de quem já tinha visto muitas histórias começarem daquele jeito. Lorenzo, tão sério e dedicado ao trabalho, agora escutava como aluno aplicado diante de Isabela, e isso arrancou um sorriso cúmplice da mãe. Isabela continuava, explicando com as mãos os olhos vivos. Imagine um vinho que traga no gosto não só a uva, mas também a marca da nossa terra, algo que conte uma história brasileira em cada gole. Lorenzo inclinou a cabeça, impressionado. Você fala disso como quem fala de poesia. Por que é? Isabela respondeu sem hesitar. A ciência é poesia quando encontra quem sabe ouvir. O silêncio que se seguiu não foi técnico, foi pessoal. Lorenzo a encarou, e ela sentiu o calor do olhar demorado demais para ser casual. Um arrepio subiu por suas costas, denunciando que o vínculo entre eles estava mudando de tom. Carmela pigarreou de propósito, quebrando o instante. Lorenzo, se continuar olhando assim, a uva vai ficar com ciúmes, disse com ironia leve. Isabela riu, corando, enquanto Lorenzo fingiu ajeitar a camisa para disfarçar o constrangimento. A naturalidade de Carmela em soltar a provocação apenas reforçou o clima leve, mas também marcou que a mãe já percebia algo além de uma conversa profissional. No íntimo, Isabela sentiu uma alegria que não lembrava havia muito tempo. Estava sendo ouvida, respeitada, valorizada pelo que sabia e não pelo que representava. E isso era mais perigoso do que qualquer olhar ou toque, porque mexia com o coração que ela jurava proteger. Enquanto se afastavam dos parreirais, Lorenzo caminhava ao lado dela em silêncio, absorvendo cada palavra dita. E mesmo sem falar nada, Isabela sabia. Aquela parceria profissional acabava de se transformar em algo que nenhum deles conseguiria conter por muito tempo. A noite caiu silenciosa sobre os parreirais e o vento leve fez ranger as tábuas do galpão de ferramentas. Lorenzo havia levado Isabela até ali para mostrar a ela os equipamentos antigos, ainda guardados como relíquias da família. O espaço era iluminado apenas por 2 lamparinas, criando sombras dançantes nas paredes de madeira. Isabela passou os dedos sobre uma mesa marcada pelo tempo, sentindo o cheiro forte de vinho que parecia impregnado em cada objeto. Esse lugar é incrível, ela comentou a voz baixa como se tivesse medo de quebrar a atmosfera. Parece que guarda segredos. Lorenzo riu de leve. Guarda mesmo. Muitos. Deu 2 passos em direção a ela, sem desviar os olhos. Só não sei se todos estão prontos para serem contados. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Isabela ergueu o olhar e o rosto de Lorenzo estava mais próximo do que deveria. A respiração dos dois se encontrou no meio do caminho, lenta, marcada. Ele ergueu a mão, afastando um fio solto de cabelo que caía sobre o rosto dela. O gesto simples carregava a intensidade de algo que nenhum dos dois ousava admitir em voz alta. Isabela sentiu o coração disparar. Os olhos fixos nos dele revelavam desejo e receio em igual medida. O ambiente, o calor do espaço fechado, o cheiro do vinho, tudo conspirava para que o beijo fosse inevitável. Foi nesse instante que Zeca, sempre no momento errado e ao mesmo tempo certo, entrou correndo pelo galpão, tropeçando em um balde vazio e derrubando-o com estrondo. O barulho ecoou como trovão, arrancando uma risada nervosa de Isabela e um suspiro resignado de Lorenzo. Acho que o cupido tem 4 patas e não sabe guardar segredo, ela disse, rindo, tentando disfarçar o rubor no rosto. Lorenzo ainda sorriu, mas os olhos não escondiam a frustração pelo instante perdido. Deu 2 passos para trás, tentando recuperar o ar quando o celular vibrou no bolso. Pegou o aparelho, o sorriso sumindo ao ler a mensagem na tela. Isabela não é sua. Lembre-se de onde ela pertence. Ele apertou o celular com força, o maxilar travado. Isabela percebeu a mudança imediata na expressão dele e se aproximou, curiosa e preocupada. O que foi? Lorenzo demorou alguns segundos antes de mostrar a tela. O nome que assinava a mensagem era curto, direto, impossível de ignorar. Caio Segantini.
Isabela sentiu um frio subir pela espinha. Não era apenas lembrança ou sombra. Era real. Era presente. Era ameaça. As mãos dela tremeram e Lorenzo instintivamente segurou uma delas, firme. Ele não vai decidir nada por você, nem por nós. Isabela queria acreditar, mas conhecia o poder e a arrogância de Caio. E naquele galpão iluminado por lamparinas, entre o quase beijo roubado e a mensagem sombria, ela percebeu que a guerra havia começado. A música ecoava pelo salão da vinícola, misturada ao cheiro de vinho recém-aberto e as risadas que enchiam a noite. Isabela caminhava ao lado de Lorenzo, sentindo o coração bater fora do ritmo. Nunca tinha estado em uma festa como aquela, onde cada detalhe parecia celebrar não só a colheita, mas a união de toda a comunidade. Luzes douradas pendiam do teto, refletindo nos olhos dele cada vez que se inclinava para falar algo em seu ouvido. Carmela, de longe, observava os dois. Trazia no rosto a serenidade de quem já conhecia o jogo da vida, mas dentro dela pulsava o receio de que a felicidade recém-nascida pudesse ser ameaçada. E não demorou para que sua intuição se confirmasse. Caio Segantini entrou no salão com passos firmes, o olhar varrendo o ambiente até encontrar Isabela. Vestia um sorriso calculado, frio, que contrastava com a alegria geral. Os convidados o cumprimentavam, mas sua atenção era só nela. Isabela sentiu o sangue gelar e Lorenzo instintivamente se aproximou mais, oferecendo seu braço como proteção. «Boa noite, Isabela», Caio disse em tom baixo, forçando a proximidade. «Vejo que encontrou distrações por aqui». Isabela manteve o olhar firme, mesmo com o coração em disparada. «Encontrei liberdade, Caio. Algo que você nunca entenderia». Lorenzo, contido, apenas encarou o rival, deixando que o silêncio pesado dissesse o resto. O clima tenso atraiu olhares discretos, mas logo foi abafado pela música que cresceu em volume. Caio recuou com um sorriso venenoso, murmurando: «A festa só está começando». Isabela segurou a mão de Lorenzo com força, buscando apoio. E foi no meio da dança, entre sorrisos alheios e passos compassados, que o mundo pareceu se reduzir aos dois. Ele a puxou com delicadeza, os corpos se ajustando ao ritmo lento da música. Os olhares se encontraram de novo, e dessa vez não houve interrupções. Lorenzo se inclinou à respiração dele misturando-se à dela, e o beijo aconteceu. Foi como um encontro antigo que, por fim, encontrava seu tempo. Os lábios se tocaram com suavidade no começo, como quem tem receio de acordar de um sonho, mas logo a intensidade cresceu, puxando-os para mais perto, como se o próprio ar não fosse suficiente entre eles. Isabela sentiu o corpo estremecer ao ritmo do toque, e Lorenzo segurou sua cintura com firmeza, guiando-a sem pressa. Era quente, profundo e ao mesmo tempo terno, como se cada segundo dissesse que não haveria volta depois dali. Eles se afastaram discretamente da festa, guiados por um desejo que já não cabia mais nos olhares. No quarto silencioso da vinícola, a penumbra era iluminada apenas pela luz suave que entrava pelas frestas da janela. Isabela sentiu o coração acelerar, não de medo, mas da coragem rara que nasce quando se escolhe entregar o que antes era guardado. Lorenzo a envolveu devagar, como quem reconhece território sagrado. Seus dedos deslizavam pela pele dela, como se cada traço fosse escrito pela primeira vez, mas com a reverência de quem sabe que não deve apressar a leitura. Isabela fechou os olhos, respirando fundo, deixando que a entrega fosse inteira, corpo, alma e confiança. Não havia pressa, apenas o tempo suspenso que se estendia entre os dois. Cada gesto era ternura, cada suspiro era promessa, e no encontro dos corpos havia mais do que desejo. Havia reconhecimento, encontro, a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Na respiração entrecortada, Isabela percebeu que não era só atração, era uma forma de renascimento. Era o momento em que o amor deixava de ser possibilidade
e se tornava certeza, selado na entrega que nenhum olhar externo poderia roubar. Quando o silêncio finalmente se impôs, Isabela percebeu que nunca havia sentido algo tão arrebatador. E no fundo, mesmo sabendo do perigo que rondava lá fora, ela entendeu que nada seria capaz de apagar aquela chama do amor. Enquanto isso, Caio, ainda no salão, erguia a taça de vinho, os olhos fixos na porta por onde os dois haviam saído. Seu sorriso dizia mais que palavras. Ele não tinha desistido e estava pronto para lutar até o fim. Na manhã seguinte, a casa despertou com a luz suave atravessando as cortinas e o som distante dos sinos da igreja ecoando pela cidade. Isabela desceu as escadas devagar, ainda sentindo na pele o calor da noite anterior. Era estranho como algo tão recente já parecia parte da sua história, como se Lorenzo tivesse entrado não apenas em sua vida, mas no compasso do próprio coração. Ele estava na cozinha, ajeitando 2 xícaras de café como se fosse hábito de anos. O gesto simples a fez sorrir. Nunca pensei em você como alguém de rotina matinal. Isabela provocou, sentando-se à mesa. Lorenzo ergueu os olhos, rindo de canto. E nunca pensei que fosse gostar de companhia logo cedo. O silêncio que seguiu foi confortável, cheio de cumplicidade. Eles trocavam olhares que diziam mais do que qualquer frase, lembrando que havia uma nova intimidade entre eles, uma confiança construída não só no desejo, mas na entrega de quem já não precisava esconder nada. Carmela entrou no ambiente alguns minutos depois, trazendo no rosto um sorriso meio divertido, meio cúmplice. Não precisava de muitas palavras para entender o que acontecera na noite anterior. Sentou-se diante deles, passando manteiga no pão como se falasse do tempo. Vocês sabem que a cidade inteira fala rápido, não é? Aqui até as paredes escutam. Isabela corou, mordendo o lábio. Lorenzo ergueu o queixo com serenidade. Que falem. Eu sei o que quero. Carmela lançou um olhar que misturava orgulho e preocupação. Não é sobre o que você quer, filho. É sobre o que os outros vão tentar impedir. Fez uma pausa e completou com ternura. Mas se for amor de verdade, nenhum rumor é capaz de arrancar. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma bênção e um aviso ao mesmo tempo. Isabela sentiu o coração apertar, não pelo medo, mas pela consciência de que aquele amor teria que resistir a mais do que olhares curiosos. Mais tarde, ao saírem para os parreirais, Lorenzo caminhava ao lado dela, e Isabela percebia como cada gesto simples já parecia carregado de significado. O modo como ele lhe estendia a mão para atravessar um caminho estreito, como a esperava com paciência a cada passo, como o sorriso dele se tornava mais leve quando ela ria. Mas a sombra de Caio não demorou a aparecer. Um vizinho parou Lorenzo no portão, murmurando comentários sobre promessas quebradas e famílias em guerra. Isabela ouviu de longe, o estômago revirando. Lorenzo apenas agradeceu, mas os olhos dele endureceram, deixando claro que sabia de onde vinham aquelas palavras. Isabela respirou fundo, tentando afastar o peso. Queria se agarrar ao que tinham construído, ao toque da noite anterior, ao riso cúmplice daquela manhã. Mas no fundo compreendia. A cumplicidade que agora florescia seria testada a cada esquina. E enquanto Lorenzo entrelaçava sua mão na dela, firme, Isabela percebeu que a ternura podia ser ao mesmo tempo a maior força e a maior vulnerabilidade dos dois, e eles deveriam estar preparados para o ataque que estava por vir. O fim da tarde trouxe um vento frio, fazendo as folhas secas correrem pelas ruas estreitas de Bento Gonçalves. Isabela caminhava ao lado de Lorenzo, sentindo os olhares que o seguiam a cada passo. Não havia necessidade de palavras. Os cochichos bastavam. Mulheres nas portas, homens encostados em balcões, todos pareciam carregar na boca a mesma pergunta não dita. Até onde aquela ousadia iria? Isabela manteve o rosto erguido, mas por dentro sentia o peso daquela exposição. Lorenzo apertava sua mão com firmeza, como quem queria lembrá-la de que não estavam sozinhos. Ainda assim, a tensão era clara. Cada sorriso enviesado, cada olhar atravessado, era uma forma de ataque.
A cidade podia ser pequena, mas o julgamento era grande demais. Foi quando Caio apareceu, como se tivesse calculado o momento exato para surgir. Surgiu do outro lado da praça, caminhando em direção a eles, com a confiança de quem se considera dono de tudo o que vê. O silêncio se espalhou ao redor, como se todos esperassem o confronto. Isabela, ele disse, o tom de voz carregado de falsa cortesia. Até quando vai brincar de se esconder? Isabela respirou fundo, mantendo o olhar firme. Não estou escondida. Estou vivendo. Caio deu um passo à frente, a expressão endurecendo. Não se engane. Você é parte de algo maior e não vai jogar fora anos de acordo entre famílias só porque resolveu se encantar com vinhedos. Lorenzo se colocou entre os dois, o corpo ereto como barreira. Isabela não é parte de acordo nenhum, você vai ter que aceitar isso. O sorriso de Caio foi lento, venenoso. Aceitar? Lorenzo, você sabe tão bem quanto eu, nessa cidade quem controla os negócios controla as pessoas. E eu controlo muito mais do que uvas. O silêncio ao redor se tornou sufocante. Isabela sentiu os olhares pesarem sobre ela, como se todos esperassem que recuasse, que cedesse. O coração batia acelerado, não de medo, mas da sensação de estar cercada. Caio inclinou-se, baixando a voz de modo que só os dois pudessem ouvir. Você pode brincar de romance por alguns dias, mas no fim, Isabela, vai perceber que o destino não se muda com um beijo. Ela engoliu em seco, segurando o braço de Lorenzo como se fosse âncora. Não queria demonstrar fraqueza, mas por dentro a ameaça latejava como ferida aberta. Enquanto Caio se afastava, deixando atrás de si uma nuvem de silêncio desconfortável, Isabela percebeu que a batalha não seria apenas contra ele, mas contra toda a cidade que parecia pronta para tomar partido. E pela primeira vez, a certeza de que podia perder tudo bateu forte em seu peito. Naquela noite, o vento batia contra as janelas da casa, trazendo o eco distante da praça ainda cheia de rumores. Isabela permanecia em pé diante da lareira, os braços cruzados contra o peito, como se tentasse segurar o peso de tudo o que ouvira horas antes. Lorenzo a observava em silêncio, sentado à beira do sofá, respeitando a luta interna que ela travava. Carmela, ao fundo, trançava calmamente uma toalha de linho, como se sua serenidade fosse uma âncora para os dois. Ele não vai parar, Lorenzo, Isabela disse, a voz firme, mas os olhos marejados. Caio nunca gostou de perder. Lorenzo se levantou, aproximando-se dela, segurou seus ombros com firmeza, obrigando-a a encará-lo. Então a gente também não vai parar. Se ele pensa que pode ditar sua vida, vai ter que aprender que não manda no nosso amor. A frase ecoou entre eles, simples, mas carregada de uma força nova. Isabela respirou fundo, deixando que aquela decisão se infiltrasse em cada parte do seu corpo. Pela primeira vez, não era só fuga ou resistência, era escolha, era luta. O barulho da porta se abrindo quebrou a tensão. Rafaela entrou apressada, trazendo a energia impaciente que sempre a acompanhava. Melhor amiga de Isabela desde a adolescência, era conhecida pela língua afiada e o coração leal. Vocês viraram assunto até na venda, sabiam? Metade da cidade está apostando quanto tempo vocês duram. Isabela revirou os olhos e Lorenzo esboçou um sorriso de canto. Carmela apenas ergueu a cabeça, divertida. E o que você respondeu, Rafaela? A amiga cruzou os braços teatral. Que não apostava nada porque já estava claro que vocês iam dar trabalho por muito tempo. O comentário arrancou uma risada nervosa de Isabela, quebrando por um instante o peso da noite. Lorenzo aproveitou, passando o braço pela cintura dela e puxando-a contra si com naturalidade. Então que falem, disse firme. Nós não vamos viver de acordo com a boca dos outros. Carmela fechou a toalha que trançava e encarou os dois com olhos marejados de orgulho. É isso que queria ouvir. O amor verdadeiro não pede licença para existir, mas precisa de coragem para se manter em pé. O silêncio que se seguiu foi denso, mas dessa vez não era de medo, era de decisão. Isabela encostou a cabeça no peito de Lorenzo,
sentindo o ritmo firme do coração dele. Estavam juntos, e seria assim até o fim. Do lado de fora, o vento ainda soprava, carregando os rumores que circulavam pela cidade. Mas dentro daquela sala, Isabela percebeu que já não estavam apenas reagindo. Estavam prontos para lutar. O céu daquela noite parecia carregar a tensão que pesava no coração de Isabela. Nuvens escuras se juntavam sobre a cidade, e o vento trazia o cheiro de chuva prestes a cair. Na praça principal, uma multidão começava a se formar. Caio Segantini havia convocado aliados e curiosos, espalhando a palavra de que tudo seria resolvido ali. Isabela chegou acompanhada de Lorenzo, com Carmela e Rafaela logo atrás, e sentiu cada olhar pesar sobre ela como julgamento. Caio a esperava no centro da praça, o sorriso frio estampado no rosto. Enfim, teve coragem de aparecer. Disse alto o bastante para que todos ouvissem, mas coragem sem obediência não serve para nada. Isabela respirou fundo, o coração disparado, mas a voz saiu firme. Eu não sou propriedade, Caio. Não sou moeda de troca. Sou uma mulher, e escolho a minha vida. O murmúrio correu pela multidão. Caio franziu o senho, tentando recuperar o controle da cena. Você vai jogar fora tudo o que sua família construiu? Vai manchar o nome dos Oliveira por um capricho passageiro? Lorenzo deu um passo à frente, mas Isabela o segurou pelo braço. O olhar dela dizia tudo. Essa luta é minha. Ela se aproximou de Caio, a voz agora carregada de emoção. O que mancha o nome de uma família não é uma mulher escolher o próprio caminho. É um homem achar que pode mandar nela como se fosse coisa. O silêncio foi absoluto. Até o vento pareceu parar para ouvir. Caio tentou rir, mas a insegurança era clara. Você está se iludindo. Nenhum amor resiste quando se coloca contra tudo e todos. Lorenzo finalmente falou, a voz grave ecoando pela praça. Então nos considere iludidos, porque não vamos desistir. Isabela apertou a mão dele e olhou diretamente nos olhos de Caio, deixando escapar as lágrimas que já não conseguia conter. Você pode ter poder, Caio. Pode ter dinheiro, influência, aliados, mas nunca vai ter aquilo que a gente tem. E é isso que te destrói. Caio abriu a boca para responder, mas o barulho dos sussurros ao redor começou a crescer. Pela primeira vez, ele não era o centro da admiração. Era alvo de olhares de reprovação. A força que sempre acreditou ter se esfarelava diante de todos. Não porque alguém o derrubava à força, mas porque Isabela ousava dizer em voz alta o que tantos nunca tiveram coragem. Rafaela, da lateral, não conteve as lágrimas. Carmela, firme, ergueu o queixo, orgulhosa como se visse a filha que nunca teve florescer diante dela. Caio tentou um último ataque, a voz carregada de veneno. Você vai se arrepender, Isabela. Mas ela já não tremia. Respondeu em voz clara, firme, definitiva. Prefiro 1000 arrependimentos a viver uma vida que não escolhi. A praça explodiu em murmúrios de apoio. Algumas palmas surgiram tímidas, crescendo até formar um aplauso uníssono. Caio, pálido, recuou. Sua derrota não foi marcada por socos ou quedas físicas, mas pela perda daquilo que mais prezava, o controle sobre os outros. Lorenzo abraçou Isabela diante de todos, e ela se permitiu chorar contra o peito dele, não de medo, mas de alívio. O beijo que selou o momento não foi apenas paixão, mas vitória. Vitória do amor, da coragem, da liberdade. E enquanto a chuva finalmente começou a cair, lavando a praça e cada rosto presente, Isabela percebeu que aquele era o fim de uma batalha e o começo de uma vida que, enfim, seria dela. 5 meses haviam se passado desde aquela noite em que a praça inteira testemunhou o fim de uma batalha. O verão havia cedido lugar a um outono suave, e o cheiro de terra molhada, depois da chuva, pairava sobre os parreirais de Bento Gonçalves, como se a natureza também celebrasse um novo ciclo. A vinícola dos Mazzani estava diferente, não apenas pelo movimento crescente de turistas atraídos pelo vinho recém-lançado por Lorenzo e Isabela, mas pelo ar de renovação que parecia presente em cada canto.
As mesas do pátio agora recebiam visitantes de lugares distantes, e o nome do rótulo, escolhido a dedo por eles, corria de boca em boca como promessa de algo único. No antigo galpão, onde antes se guardavam ferramentas, agora florescia o coração de Isabela, a oficina comunitária, raízes e palavras. Lá, crianças aprendiam a plantar pequenas mudas, idosos contavam histórias que eram anotadas e lidas em voz alta, e mulheres da comunidade trocavam saberes de ervas e receitas antigas. Isabela caminhava entre todos com serenidade, ajudando uma criança a regar o vasinho, ouvindo uma senhora recitar um poema ou rindo de uma comparação espirituosa feita por algum aluno. Carmela a observava de longe, apoiada no batente da porta. Os olhos marejados denunciavam o orgulho que sentia. Aproximou-se, tocou o braço de Isabela e disse, com a voz firme mas doce: "Eu sempre quis uma filha, e Deus me deu você como nora. Não podia pedir presente maior." Isabela sorriu, abraçando-a com emoção. Sabia que aquele reconhecimento era mais do que aceitação, era amor. Rafaela apareceu em seguida, equilibrando uma pilha de livros com flores no cabelo, sempre cheia de comentários afiados. "Sabe qual é a nova fofoca da cidade? Que vocês dois vão virar referência até pros de fora." Piscou para Isabela, rindo. "Acho que vou começar a cobrar ingresso para quem quiser ouvir minhas histórias de bastidores." Todos riram, e até Carmela balançou a cabeça cúmplice. Enquanto isso, Lorenzo se aproximava, trazendo uma garrafa do novo vinho. O rótulo brilhava à luz do fim de tarde. Ele serviu pequenas taças para Carmela e Rafaela, mas deixou a maior para Isabela. "Não existe vinho sem paciência", disse olhando nos olhos dela, "e não existe amor sem coragem." Zeca, o cachorro caramelo, entrou correndo no pátio, quase derrubando um banco, arrancando gargalhadas de todos. Isabela se abaixou acariciando-lhe a cabeça. O animal, sempre desajeitado, parecia completar a cena como um lembrete de que a vida precisava de leveza, mesmo depois das maiores tempestades. Do outro lado, as notícias sobre Caio Segantini já não importavam mais. Diziam que havia deixado a cidade depois de perder negócios e prestígio, engolido pelos próprios erros. Isabela raramente pensava nele, não por esquecimento, mas porque já não ocupava nenhum espaço dentro dela. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e violeta. Isabela e Lorenzo se afastaram alguns passos, contemplando juntos os parreirais que agora pareciam mais vivos do que nunca. Ele entrelaçou os dedos nos dela, e o silêncio entre os dois era confortável, cheio de promessas que não precisavam ser ditas. Então, com a voz embargada pela emoção, Isabela falou, deixando o coração guiar cada palavra. "Lorenzo, eu achei que amar era enfrentar o mundo sozinha, mas com você descobri que é muito melhor ter alguém do lado. Você me faz sentir ao mesmo tempo no chão e no céu, e é por isso que eu nunca mais quero soltar a sua mão." Ele a olhou com intensidade, o sorriso leve escondendo a emoção que transbordava nos olhos. "Engraçado, eu sinto exatamente o mesmo. Isabela é a página mais bonita da minha história, aquela que quero reler todo dia. E amar você é como cuidar de um vinho raro, que o tempo só deixa mais precioso. Até o silêncio tem outro som quando é ao seu lado." O que ficou da história de Isabela e Lorenzo não foi a luta contra o medo, nem a queda de um inimigo. Foi a certeza de que amar é resistir junto, rir no meio da tempestade e segurar a mão certa quando o mundo parece desabar. Porque no fim é isso que sustenta qualquer vida, o amor que se escolhe sem hesitar. E aí me conta, querida ouvinte, você também teria a coragem da Isabela de enfrentar tudo por amor? Quero muito saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. E se ainda não é inscrita no canal, aproveita agora para se inscrever porque vem muita história emocionante por aí. Ah, e diz também de qual cidade você está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Obrigado pela companhia. Que Deus lhe dê paz e alegria e até nossa próxima jornada juntos.